A última fala do meu querido amigo, Dr. Vanderlei Dornelles. Ele foi o editor do Comentário Bíblico Adventista, na sua tradução para o português, e eu falei para ele que eu não consigo pegar o Comentário Bíblico Adventista, que eu pego quase todos os dias, sem lembrar dele. É um homem de Deus, tem 2 doutorados, é diretor do doutorado e do mestrado em teologia no Brasil, no NASP Engenheiro Coelho. Um homem humilde, tem vários livros, e a sua fala será emancipação e liberdade. A última fala, e aí nós vamos ter um fechamento muito bonito aqui, um resumo rápido de cada orador, e vamos sair daqui na presença de Deus e seguir a semana na presença de Deus. Fica firme aí, fica firme aí. Não liga Jornal Nacional, não liga nada dessas coisas aí, fica firme aí. Doutor Vanderlei, Deus te abençoe, viu? Se você está curioso, já passou as horas do sábado, você sabe quem ganhou? Foi o Biden ou foi o Trump? Deixa para lá, você não precisa saber disso agora, presta atenção na palestra do Dr. Vanderlei. Obrigado. Só para dar um ânimo no povo, viu, Amém. pastor? Boa noite a todos, é uma alegria, um prazer cumprimentar aqueles que estão conosco aqui, e também você que nos acompanha pela internet, nesta grande maratona espiritual. Tem sido uma bênção, que Deus continue conosco, que a graça dEle, a presença do Espírito e dos anjos seja sobre nós aqui na Igreja do NASP, em São Paulo, e também na sua casa, de você que está conosco através das redes sociais. Amigos, esses são temas extremamente importantes, atuais. Eu apreciei bastante as primeiras apresentações, todas elas, a primeira maratona também, e que coisa boa, que o povo de Deus busca o discernimento, o conhecimento, né? O povo de Deus busca compreender as coisas, raciocinar sobre elas para tomar atitudes corretas. Então, no tempo em que vivemos, é de extrema importância que a gente entenda a vontade de Deus, para que tomemos a atitude, né, a posição apropriada diante de cada desafio que se apresenta para nós. Então, que você entenda essa maratona espiritual como um esforço que esta igreja faz para trazer para discussão temas atuais, temas cruciais, através dos quais nós podemos manifestar aquilo que é a vontade de Deus, né, pelas mãos da sua igreja. Muito bem, o tema que temos então para esse momento, eu estou intitulando como Liberdade ao Oprimido, Libertação e Emancipação nas Escrituras. Bem, eu quero logo de início, né, dizer que liberdade é de fato um dos temas mais importantes de toda a Bíblia. Para começar, que Deus já cria, né, o ser humano com livre-arbítrio. Então Deus cria seres livres, não tutelados, não controlados, não dominados. Então liberdade cruza a Escritura desde a criação até o final, né, da obra da redenção, porque no novo céu e nova terra os seres humanos continuam livres, né, para glorificar a Deus, exercendo a sua liberdade. Então estamos falando de um tema capital, um tema central na palavra de Deus. Muito bem, eu gostaria de mencionar aquilo que vou chamar de a marcha da liberdade. Como um conceito social, político, econômico, liberdade tomou corpo, né, a partir dos grandes movimentos revolucionários dos séculos 18 em diante. Já havia uma gestação, né, desse conceito de liberdade como existe no mundo hoje, com a reforma protestante, com a renascença, depois com o iluminismo. Então a mentalidade moderna termina dando corpo, né, presença social a este conceito, né, o conceito de liberdade. Então quando falamos de liberdade, é inevitável que nos lembremos da Revolução Americana, 1776, chamada, ou considerada como a mãe de todas as revoluções modernas, a Revolução Americana. E ela tem vários monumentos. Veja, ali tem o monumento, né, onde está a frase: o preço da liberdade é a eterna vigilância. A estátua da liberdade, e aí tantos outros, especialmente na América do Norte. A Revolução Americana foi seguida, alguns anos depois, pela Revolução Francesa. Então, na América, se estabeleceu uma separação de igreja e Estado com a Revolução Americana. E as nações europeias seguiram esse exemplo, né, com a Revolução Francesa, que também trouxe um regime que se disseminou por quase toda a Europa. Depois tem a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa,
1917, colocando fim, né, ao domínio da monarquia na Rússia, estabelecendo então o domínio do proletariado. Esta revolução terminou não gerando necessariamente um sistema, um regime de liberdade no leste europeu, e então veio depois a perestroika russa, 1989. E aí então se estabelece um regime democrático no leste europeu. Nós temos também de fazer referência, né, a 2010, quando houve a chamada Primavera Árabe, uma espécie de ensaio, vários movimentos populares que pareciam sinalizar a chegada, né, de transformações naquelas nações do mundo, né, ainda bastante marcadas por um domínio da religião sobre o espaço público. Muito bem, essas revoluções todas trouxeram grandes mudanças, e nós podemos falar que elas contribuíram grandemente para o estabelecimento de uma emancipação, né, social, a princípio no Ocidente, América e Europa, e depois se disseminam para várias partes do mundo. Então, emancipação social. Vivemos de fato num contexto hoje, né, em que liberdade, a partir dessas revoluções, tornou-se aquilo que todas as pessoas desejam. Então, as crianças já começam, né, a crescer, a serem educadas, e elas já manifestam, né, o desejo de serem livres, de fazer as suas próprias escolhas, de não serem tuteladas. Então, liberdade se tornou algo todo desejável. Muito bem, além das revoluções que estabeleceram mudanças, né, em regimes políticos, sociais, econômicos, nós também podemos falar de mudanças de natureza cultural. E aí nos referimos então à contracultura, esse grande movimento que a partir da década de 60 no Ocidente, começando pela Europa e Estados Unidos, e aí se dissemina também para o mundo, é um movimento que busca, né, emancipação das expressões culturais marginalizadas, especialmente em termos de música, ritmos, estilos musicais, mas depois também de diversos tipos de arte. Então a contracultura é um momento, né, em que há uma inversão na hierarquia do mundo. Então determinadas expressões culturais que dominavam, né, sobre as sociedades ocidentais, então elas perdem espaço, elas se esgotam, e aí culturas mais marginalizadas começam a assumir uma espécie de hegemonia na cultura, e se dissemina por todos os meios de comunicação nas culturas ocidentais, e também tem seu impacto no Oriente Médio e no Extremo Oriente. Na esteira, né, desta contracultura, nós também podemos falar da renovação carismática, ou do pentecostalismo, neopentecostalismo, que é um movimento de mudança cultural, buscando a emancipação, né, de liturgias, ritos, gestos, emoção, êxtases, no ambiente das igrejas cristãs. Na década de 70 também surge na América do Sul, América Latina especialmente, ou de toda a América Latina, né, a teologia da libertação, já foi mencionada aqui pelo Dr. Elmer, a teologia da libertação, como um desdobramento da ideologia, né, marxista. A teologia da libertação busca um movimento, né, liberacionista dentro das religiões cristãs, por iniciativa e por atuação dos próprios cristãos. Ela pode ser considerada como um diálogo ou uma espécie de simbiose, né, entre o marxismo tradicional e o cristianismo, ou as escrituras. Então a teologia da libertação articulou um discurso, né, de libertação para o oprimido, para o opresso, a partir de bases bíblicas, a partir da própria teologia. Ela teve um grande impacto na Igreja Católica e também nas igrejas protestantes, e depois nas igrejas evangélicas igualmente. Muito bem, amigos, agora há um desdobramento, né, da teologia da libertação que nos chama a atenção atualmente. Quando a teologia da libertação foi articulada, né, promovida, o seu discurso foi colocado, então se buscava uma emancipação dos oprimidos do ponto de vista social e político. Depois da queda do Muro de Berlim, a teologia da libertação se rearticulou, ela se reconfigurou, e ela se desdobrou então em um discurso, né, para a emancipação de diversas minorias, ou de diversos oprimidos, ou de todos os oprimidos.
Então isso se tornou num discurso hoje comum em quase todas as religiões. Olha, a emancipação para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para os negros, para os índios, ciganos, latinos, para os gêneros alternativos, LGBT e etc. Então vivemos de fato num tempo hoje em que o discurso da liberdade, né, atingiu todos os meios de comunicação, toda a cultura humana, e há uma ansiedade, né, uma busca por movimentos e por adesão, né, a movimentos que promovam a libertação de todos os oprimidos em todos os espaços. E aí, como cristãos, né, como vemos estes movimentos, como adventistas do sétimo dia, então vem a indagação, né, qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa posição, né, qual é a nossa orientação frente a estes movimentos, esses discursos emancipacionistas? Como deve a igreja se posicionar, suas comunidades, né, suas congregações, suas lideranças, diante do apelo para nos engajarmos, né, entrarmos nesses movimentos, participarmos deles, né, buscando emancipação de mulheres, crianças, idosos, negros, índios, ciganos, né, latinos, gêneros alternativos, LGBT e etc. Muito bem, como cristãos, então toda questão, né, precisa ser entendida à luz da palavra de Deus. Então, como adventista do sétimo dia, nós buscamos reconhecer a autoridade da palavra de Deus acerca de todas as coisas. E quando lidamos, né, com a nossa participação ou não, com a atitude a ser assumida diante de questões sociais, políticas, econômicas, nós devemos buscar também um assim diz o Senhor. O que Deus nos orienta, né, acerca dessas questões? Então eu gostaria de ler alguns textos bíblicos, buscar um pouco, né, do que a Bíblia fala para nós sobre liberdade, para que a gente consiga talvez pelo menos pensar um pouco sobre qual deve ser a nossa atitude, né, frente aos movimentos de emancipação no tempo em que vivemos. Eu vou começar mencionando o Êxodo. Veja que texto belíssimo aqui em Êxodo capítulo 3, verso 7, né? Deus fala para Moisés e diz assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor e conheço-lhe o sofrimento, por isso desci para livrá-lo. Veja, o coração de Deus, né, se move diante da situação de opressão, de domínio, né, de manipulação, de exploração. Então Deus escuta o lamento, né? Deus vê escuta o clamor, Ele vê o sofrimento, Ele conhece como se Ele participasse daquilo, e Deus age, né, para defender, para livrar aquele que está sob opressão. Então o Êxodo é uma manifestação assim bíblica do desejo de Deus de livrar o oprimido. Depois em Deuteronômio a gente tem, e na verdade essa é uma expressão que ocorre ao longo de toda a Bíblia, né? Esse texto em que nós lemos assim: o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e com braço estendido e com grande espanto, com sinais e com milagres. Então o Êxodo na Bíblia, nas Escrituras, na história israelita e judaica, é um referencial do que Deus considera como sendo o valor da liberdade. E aqui há uma exemplificação, né, da experiência da salvação através de um evento de libertação de natureza sociopolítica. Então o Êxodo na Bíblia não é apenas um evento de natureza humana histórica, ele é um evento de salvação, e a salvação se manifesta aí através dessa libertação sociopolítica, né, do domínio do faraó. Então Deus age, né, com mão forte e braço estendido. Muito bem, além do Êxodo, então há um outro evento, um fato, né, bíblico que chama muito a nossa atenção, que é o jubileu. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou para Canaã, a terra foi distribuída para todo o povo, todas as famílias tinham a sua terra, e eles tinham liberdade para trabalhar, para negociar, explorar a terra, e eventualmente algumas famílias poderiam se enriquecer e outras poderiam se empobrecer. As pessoas poderiam ter prejuízos, né? E então elas eventualmente davam as terras delas em pagamento de suas dívidas, para saldar seus prejuízos, né? E se isso não fosse suficiente, os israelitas escravizavam-se, eles davam-se como servos daqueles que eram seus credores.
Mas isso acontecia só ao longo de 49 anos, porque no 50º ano, todas as dívidas remanescentes eram quitadas, eram canceladas, e então aquele que era servo ou escravo deixava de sê-lo, e aquele que não tinha mais terra, voltava a possuir a sua terra. Era uma ampla reforma agrária, um movimento belíssimo, né? E então não havia mais pobres, né, no contexto do 50º ano, nem ricos, porque todos se igualavam nesse contexto. Então, aí vem o texto, né, de Levítico, em que Deus diz: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. E aí, gente, amigos, irmãos, né, há uma expressão bíblica, né, que característica para isso, é a expressão proclamar liberdade. Então, o jubileu, quando tinha um toque de trombetas, no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, então se proclamava liberdade em toda a terra de Israel, e não havia mais escravo, mais servo, não havia mais pobre, porque todos voltavam a possuir a sua terra. Então o jubileu marca, né, esse conceito de liberdade socioeconômica, e o jubileu, assim como o êxodo, é também um evento de salvação. Então agora salvação com essa conotação, né, de um evento de libertação socioeconômica. O pobre deixa de ser pobre, o endividado deixa de ter dívida, aquele que é sem terra, sem teto, deixa de sê-lo e volta a ter a sua propriedade. Então o jubileu é também um evento, né, é um evento paradigmático de salvação, com uma dimensão socioeconômica. Muito bem, quando seguimos na Escritura, então podemos chegar, por exemplo, a Isaías, né? E a Isaías, interessante que ele toma, né, essa terminologia do jubileu para a profecia messiânica do fim do cativeiro babilônico. Vejam a construção, né, que Isaías faz. Está aí em Isaías 61, versículo 1 e 2. Aí ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Bom, qual é o contexto da fala de Isaías? Então ele, como profeta, é um profeta do cativeiro. Ele profetiza o cativeiro, ele anuncia que Babilônia vai tomar a terra de Judá, mas ele também profetiza o fim do cativeiro. Judá será levado para a Babilônia, a terra será tirada deles, eles todos, né, contraíram dívidas diante de Deus, e Deus está entregando Judá nas mãos de Babilônia. Mas aí Isaías não para aí, ele diz: o cativeiro vai terminar, e vai terminar quando o Messias aparecer, e então será proclamada libertação aos cativos, né, boas novas aos quebrantados. E aí, gente, ele usa a linguagem do jubileu, porque a exemplo do jubileu, né, os judeus voltariam para a sua terra, tomariam posse da terra de Judá novamente. Aí há duas expressões que ele utiliza aqui, muito interessantes, porque ele diz: é o ano aceitável do Senhor, ou seja, é o momento em que Deus cancela as dívidas, perdoa os pecados do povo cativo, né? E aí então vem agora o dia da vingança do nosso Deus. Por que vingança? Porque ele está redimindo Judá, trazendo de volta, mas ele também vai se levantar contra a Babilônia. Ele vai se vingar daqueles que escravizaram o seu povo. O que é curioso em Isaías é que na cabeça de Isaías, irmãos, na profecia de Isaías, né, e é também de Jeremias, de Ezequiel depois, né, o fim do cativeiro junta dois eventos importantes: é a absolvição de Israel e a vingança sobre os seus inimigos. Quando é que isso iria ocorrer? Na chegada do Messias. Então, olha, a servidão seria quebrada, né, com a chegada do dia do Senhor, e os judeus então voltariam para a sua terra. Então o dia do Senhor, em Isaías, depois em Jeremias e Ezequiel, será um momento em que Deus vai vindicar Israel, vai dar a eles na liberdade sociopolítica dos seus opressores, vai devolver a terra para eles, e ele também vai vingar os inimigos do seu povo.
Então, o dia da vingança do nosso Deus. Muito bem, quando nós lemos esses textos, parece muito claro para nós, né, que o povo de Deus na terra deve realmente se juntar aos movimentos, né, revolucionários, emancipatórios, para promover, né, a libertação, a emancipação sociopolítica, socioeconômica, porque está exemplificado no Êxodo, no Jubileu e na profecia do dia do Senhor. Mas a Bíblia não tem só o Antigo Testamento, a Bíblia tem também o Novo Testamento, e o Messias vem, né? O Messias vem no ano aceitável do Senhor, e daí o Messias chega e ele não faz exatamente tudo aquilo que está prometido, porque veja o que está prometido, Isaías 11 verso 11, diz assim: naquele dia o Senhor estenderá a mão para resgatar o restante do seu povo, da Assíria, do Egito, de Sinar, que é Babilônia. Mas aí Isaías falou também assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e matará o monstro que está no mar. Ora, que dragão é esse? Que monstro era este, né? A Jeremias explica, o monstro é Babilônia, a besta, né, que será destruída, veja Ezequiel, né, farei com eles um concerto de paz, acabarei com a besta é Babilônia, é a Síria, né, Egito, as nações inimigas. Então, os judeus, amigos e irmãos, olhavam para o futuro, para a vinda do Messias, né, como o momento do ano aceitável, é o jubileu para Israel, mas era também o dia da vingança contra os inimigos. E toda a tradição judaica, né, guardava e entesourava o dia do Senhor, para o dia da manifestação do Messias, quando ele vindicaria Israel e combateria o dragão, que estava personificado nas nações inimigas. Muito bem, como eu estava dizendo, o Messias vem, né, e ele não faz isto que os judeus esperavam. Curiosamente, irmãos, vejam, Jesus se levanta, né, no início do ministério dele, na sinagoga, e ele recebe um livro para ler, e é o livro do profeta Isaías. E ele lê este texto do fim do cativeiro, o texto do ano aceitável. Ele lê o texto de Isaías 61, mas quando você abre a Bíblia, então, em Lucas 4, né, 18 a 20, aí Jesus lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, ponto. Aí Lucas diz assim: tendo fechado o livro. Olha só, você observou aí, o texto está na tela, né? Jesus não leu a parte do texto de Isaías que fala do dia da vingança, ele só leu a parte que fala do ano aceitável. Será que foi um esquecimento dele? Aquele livro que ele pegou estava faltando um pedacinho, né? Não, irmãos, é proposital, né, deliberado, é consciente da parte de Cristo, porque os judeus esperavam, né, a vinda do Messias para o ano aceitável da vindicação deles, e esperavam que isso ocorresse também junto com o dia da vingança contra os inimigos. Mas Jesus se manifesta, e ele não fala contra Roma, ele não se levanta, né, ele não faz um movimento em Judá contra o Império Romano. Veja, toda a expectativa dos judeus, né, alicerçada, baseada em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, né, é frustrada, e Jesus não se levanta contra o inimigo, ele não anuncia o dia da vingança, ele diz que ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. E aqui, amigos, nós precisamos de entender, né, o que está acontecendo com a decisão de Cristo, a atitude dele, e também com a nação de Judá. Veja que quando Daniel fala, né, do Messias, ele diz assim, que Judá teria 70 semanas para espiar a iniquidade, preparar tudo, né, e ungir o Santo dos Santos. Então o Messias viria para o ano aceitável e o dia da vingança, se Judá estivesse com as suas iniquidades espiadas, e se eles recebessem o Messias, mas nenhuma das duas coisas aconteceu. Então Jesus começa o seu ministério e ele fala do ano aceitável, ou seja, ele veio para mostrar a graça, né, para revelar a si mesmo, para trazer o evangelho, as boas novas, né, de salvação, mas ele nada fala do dia da vingança contra os inimigos. E este é um dos motivos, né, porque os judeus não aceitam o Messias, porque eles esperavam o Messias guerreiro,
E Jesus aparece e diz: aquele que bater na sua face, né, do lado direito, dá o esquerdo. E ele começa a confundir os judeus, porque eles tinham uma expectativa, e ele vem com uma outra realidade. Muito bem, vamos nos acercar um pouquinho mais de Lucas ainda, né, porque Lucas usa a palavra liberdade, olha só, 4 vezes. A palavra grega áfeses, liberdade. Lucas 1, 77, 3, 3, 3, 4, 18, 24, 47. Todas as vezes que ele usa a palavra liberdade, além dessa de Lucas 4, né, ele não fala de liberdade sociopolítica, nem socioeconômica. Um dos textos é esse aqui, ó: em seu nome se pregasse o arrependimento e a liberdade dos pecados. Tá, a palavra é traduzida aqui por remissão, mas é liberdade. Então ele está dizendo, no nome de Jesus vai se pregar então arrependimento e libertação do pecado. Mas veja, irmãos, o que é estranho, né, é que Lucas é o evangelho do pobre. Lucas é o evangelho, né, das mulheres. Lucas é o evangelho dos marginalizados, dos gentios, né? E veja esse autor Cullmann, né, diz assim: os pobres no sentido concreto, os que carecem de bens materiais, são chamados de bem-aventurados. Então Jesus se dirige, né, fala dos pobres, mas ele não fala de emancipá-los. Ele diz que eles já são bem-aventurados, aqueles que carecem de bens materiais. E aí quando a palavra liberdade é usada, né, ela não tem essa conotação sociopolítica e econômica. É liberdade do quê? Liberdade dos pecados. E aí Jesus então deixa claro com isso, a maneira como ele lê Isaías, né, e o ministério dele, que a liberdade que ele anuncia não é de natureza sociopolítica, não é de natureza socioeconômica, não é a semelhança do Êxodo, não é a semelhança do ano do jubileu e do fim do cativeiro. É uma liberdade de que natureza? Espiritual. Espiritual. Então, nós podíamos aqui fazer um resumo do ponto até agora, dizendo assim: o jubileu traz liberdade de natureza socioeconômica, no 50º ano. O fim do cativeiro, liberdade sociopolítica. Isso acontece no Êxodo, e acontece quando Ciro, né, toma posse da Pérsia, libera os judeus. Eles podem voltar, eleger uma liderança, né, uma jurisprudência, uma jurisdição em Judá. Só que Jesus não fala de nenhuma das duas coisas. Ele fala de libertação espiritual. Isso, de certa forma, né, já estava dado para os israelitas e judeus, porque o 50º ano, né, no dia da expiação, era anunciado com o toque do chofar, o toque da trombeta. E esse toque da trombeta, irmãos, quando soava em Israel, fazia eles se lembrarem, sabe do quê? Do Sinai. Porque lá no Sinai, quando Deus desceu, né, para dar a lei, a trombeta foi tocada. Houve um grande clangor de trombeta. E o toque da trombeta anunciava a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes. A entrega da lei no Sinai é no dia de Pentecostes. Então, o toque de trombetas no ano do jubileu era para anunciar liberdade, mas de que natureza? Era daquele que estava escravizado ao faraó e que agora é livre para obedecer à lei de Deus. Mas eles perderam isso de vista. O fim do cativeiro é o fim do domínio de Nabucodonosor sobre, né, os judeus, para que eles possam ser livres para obedecer a Deus. Mas eles tinham perdido isso de vista. Eles ficaram com a dimensão, né, sociopolítica e econômica da libertação. Muito bem, então Jesus anuncia liberdade de natureza espiritual. Vamos nos acercar um pouquinho mais desse pensamento no Novo Testamento, irmãos, porque ele parece ser crucial para o nosso tempo. Veja, quando nós lemos Paulo, em Romanos, Paulo fala assim: a lei do Espírito. Veja que é interessante ele falar do Espírito, porque o Espírito já está conectado com o jubileu, com o dia de Pentecostes e com a lei. Ele diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo entra aqui no projeto de libertação do Evangelho, e o foco dele não é social,
não é político, não é econômico. Ele diz que o Espírito vem, por causa da mediação de Cristo, para livrar do domínio do pecado, da presença do pecado, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois em Coríntios ele diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por quê? Porque aquele que está no Espírito, ele já explicou em Romanos, é aquele que está livre para obedecer à lei de Deus. Está livre de qualquer imposição externa a ele, não para que esta imposição o torne pobre ou oprimido do ponto de vista social, político e econômico, mas uma liberdade que deve se manifestar para que ele possa obedecer à palavra de Deus. Em Colossenses ele diz: ele nos libertou do império das trevas. Então é interessante que Paulo olhe para o projeto da libertação do Evangelho, ele não diga: Jesus nos libertou do império romano, ele nos libertou do império babilônico. Não, ele nos libertou do império das trevas, do domínio do outro senhor que antagoniza a Deus, que é o diabo. E aí 1 Coríntios capítulo 7, verso 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Ele diz: olha só, o que Paulo está escrevendo aqui, aquele que está no Senhor, ainda que seja escravo, é liberto. Aquele que está no Senhor e foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Muito bem, e aí quanto mais nós vamos estudando, amigos, o Novo Testamento, mais vamos compreendendo que o projeto de Cristo é a libertação espiritual. E aqui é um segredo que os judeus não tinham entendido. Irmãos, como o pecado domina no coração dos seres humanos, Veja, por que o jubileu? Porque era necessário o jubileu. O jubileu era uma lei civil em Israel. Estes ex-escravos no Egito foram para a terra de Canaã, e eles foram capazes, depois de terem sido escravos no Egito, de escravizarem seus próprios irmãos, por causa de bens materiais. E então Deus dá a lei do jubileu, para que eles ao final de 50 anos liberem os escravos. Agora, por que os israelitas fazem escravos de seus próprios irmãos? Porque eles foram libertados no Egito, do ponto de vista sociopolítico, mas não espiritual. Eles continuam sendo escravos da arrogância, do egoísmo, da avareza, e por isso são capazes de escravizar seus próprios irmãos, e Deus dá uma lei, para que eles liberem seus irmãos escravizados. Por que Judá é levado em cativeiro para a Babilônia? E por que Israel é feito cativo pelos assírios? Porque apesar da libertação sociopolítica, do êxodo, Israel entra em Canaã, irmãos, e é um povo ainda escravo do pecado, e eles entram em idolatria, eles quebram os mandamentos de Deus, e aí Deus então os entrega nas mãos de seus inimigos. Então o que Jesus está fazendo no Evangelho? Ele está estabelecendo uma prioridade, uma ordem em que as coisas devem ser feitas. E é como se ele dissesse: se eu libertar vocês do ponto de vista sócio, político e econômico, vocês continuarão sendo escravos. E ele então está dizendo: eu vou libertar vocês do domínio do pecado. E depois daquele que é feito livre espiritualmente, este pode desfrutar liberdade social, política, econômica e outras mais. Muito bem, quem é esse Paulo que escreve assim? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, esse foi o Paulo que esteve preso, segundo a tradição aí, na prisão marmetina, que segundo consta lá, na legenda, Pedro e Paulo foram presos ali. Isso é uma tradição, mas se não foi neste lugar, foi em outro. Estes apóstolos que falaram da liberdade, e este que fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, é o homem que foi preso, irmãos, é o homem que foi encarcerado, açoitado, e ele está dizendo que ele é livre em Cristo Jesus. E é muito fácil que alguém
que trabalhe pela libertação sociopolítica, né, como a sua prioridade, olhe para esse discurso de Paulo e fale: Paulo era um alienado, porque ele está debaixo de açoites, né, de prisões, de julgos, mas ele está dizendo, onde está o Espírito, aí há liberdade. Pode ser dentro de uma prisão, pode ser dentro de um cárcere, pode ser debaixo de algemas, aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então é outra natureza de liberdade. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de ir aqui à prisão Marmetina. Eu fiquei ali um pouco, irmãos, fiquei tentando sentir, né, como é que Paulo, Pedro, né, eventualmente se sentiram naquele lugar. Para eles o lugar não importava. Para eles as circunstâncias não interessavam se Cristo estava com eles. Porque na prisão de Filipos, né, Paulo e Barnabé começam a cantar e as portas da prisão se abrem, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Onde há liberdade espiritual, as demais vão se estabelecer, porque esta é a prioridade. Muito bem, nós estamos em contextos em que movimentos de emancipação se apresentam diante de nós, nos desafiam, nos convidam, né, nos apelam. Como é que nós devemos reagir? Nós temos de buscar qual é o assim diz o Senhor acerca dos movimentos de emancipação. Qual a prioridade de Cristo, né, quando Ele veio a essa terra? É o exemplo dele que nós devemos seguir. Vamos um pouquinho mais ainda no Evangelho. Em João, Jesus debate com os judeus. E veja que nós temos, irmãos, claramente exemplificada, né, a situação dos judeus frente ao conceito de liberdade. Então João diz assim, reportando as palavras de Cristo, né, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quando Jesus diz isso, né, os judeus respondem, e responderam eles, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? E replicou-lhe Jesus, veja, está havendo um debate entre eles, né, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos e amigos, aqui Jesus sobrepõe, né, a liberdade que Ele traz a todas as demais. Os judeus reagem, né, e dizem, não, nós somos livres, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E Ele toca então no ponto principal, vocês são escravos do pecado. Vocês são escravos dos vícios, são escravos da maledicência, da avareza, vocês são escravos da condescendência da carne, né? Vocês são escravos do egoísmo. E ele diz, se o Filho libertar vocês, né, a liberdade espiritual, ele diz, então vocês serão verdadeiramente livres. Queridos irmãos, esse é o projeto do Evangelho, a liberdade do Espírito. Essa é a prioridade de Cristo. Ele leu, né, na sinagoga e parou no ano aceitável, porque ele não podia confundir a mente dos judeus. Ele tinha que deixar claro para eles o que ele veio fazer: liberdade do poder do pecado. Muito bem, aí você então se pergunta, e quando é que vem o dia da vingança do nosso Deus? Quando é que liberdade sociopolítica e econômica, né, vai se consolidar, vai se concretizar para aquele que, sendo pobre, é chamado de bem-aventurado, para aquele que, estando preso, né, está livre, porque enfim, conforme nós vimos no Êxodo, né, Deus não condescende com a opressão, nenhum tipo de opressão. Mas Jesus esqueceu o dia da vingança. Onde é que ficou esse dia? E aí, irmãos, nós chegamos no Apocalipse. Então temos a belíssima visão do Apocalipse 19, né, o cavaleiro montado no cavalo branco, seguido de um exército, e todo mundo de vestes brancas, mas o cavaleiro tem a veste manchada de sangue, o manto tinto de sangue, ele tem uma espada para com ela ferir as nações, né? E ele diz que ele pisa o lagar do vinho, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no caminho por onde ele passa, então ficam os inimigos, né, desbaratados por terra. Quando João tem essa visão, irmãos, ele se lembra, né, ele escreve essa visão, lembrando-se de Isaías 63, e ali está outro texto de Isaías, né, em que nós temos a mesma situação. Olha só,
Por que está vermelho o teu traje? Pergunta o profeta. Então o Messias responde assim: na minha ira pisei os povos, daquele que pisa uvas no lagar, a minha veste se manchou, pesei as uvas na minha ira. Aí o Messias diz: o dia da vingança me estava no coração, o ano dos meus remidos é chegado. Então agora em Apocalipse 19, agora esse aspecto de Isaías é trazido, porque em Apocalipse 19 está o momento em que o Messias da graça, o Messias que morre na cruz, ele se levanta contra os inimigos de seu povo. Em que momento? Na segunda vinda, no clímax escatológico. Então nós podemos dizer que Jesus inaugura o ano aceitável, na encarnação. No seu ministério terrestre, ele vem trazer liberdade espiritual. É a primeira das liberdades, é a liberdade fundadora. Mas o dia do Senhor, de Isaías, é deslocado para a segunda vinda, porque é só na segunda vinda que ele vinga os inimigos do seu povo, que ele vinga os opressores. Então o que nós temos em Apocalipse? Apocalipse mostra o dragão, a besta, a imagem da besta, oprimindo o remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Esse é o conflito de fato. O Apocalipse diz, abre a cortina para nós percebermos o que acontece de fato no mundo. Marx olhou para o mundo e disse: o mundo é a história do opressor que oprime o proletariado, por causa da propriedade privada. Ele enxergou um conflito de natureza sociopolítica. Mas quando o Apocalipse é escrito, irmãos, a cortina se abre, nós enxergamos outro conflito. É o conflito do dragão, da besta e a imagem da besta. E eles se incorporam nos impérios opressores e oprimem o remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Não, a opressão no Apocalipse não é do pobre, não é da mulher, não é do negro, não é do amarelo, do vermelho, não é do branco. A opressão no Apocalipse é dos poderes das trevas contra o povo da luz. Então no capítulo 19, o Messias está seguido de um exército vestido de branco, ou seja, ele traz atrás de si um exército, uma grande multidão de salvos que ele redime desse mundo. Então por fim, João diz: a besta é lançada no lago de fogo. O que é a besta? O poder do império que oprime o povo de Deus. Os reis da terra são mortos pela espada que sai da sua boca. O dragão é lançado no lago de fogo, e então a criação é libertada para sempre de toda a opressão. Quando? No dia do Senhor, na segunda vinda. Quem é que poderá experimentar essa libertação de natureza sociopolítica e econômica, dos poderes da terra? Aqueles que experimentaram a libertação espiritual. Estes que acompanham o cavaleiro, com vestes brancas, são os que foram lavados no sangue de Cristo. Eles foram libertados dos seus pecados, e eles estão livres para entrar no reino de Deus, o qual Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E quando ele fala assim, mas ele quer dizer que o reino dele não tem o projeto da libertação nos critérios deste mundo. O projeto começa no coração. Por isso ele diz: a semente do reino nasce como a semente da mostarda. Ela vai crescer para por fim se projetar para todas as dimensões. Mas a liberdade fundadora, a liberdade essencial, a liberdade primária, é a liberdade do poder do pecado. É ser liberto dos vícios. Ele se manifestou, ele deu a sua vida por nós, para nos libertar de fato dos vícios, do domínio do pecado, do egoísmo, da avareza, da arrogância, da maledicência, do ódio, do desejo, das coisas erradas, e impuras. E esta libertação, essa é a liberdade fundadora. Por isso ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E amigos, nós podemos então olhar para toda essa história que lemos e podemos dizer: se os israelitas, libertados do ponto de vista sociopolítico do Egito, foram capazes de escravizar seus irmãos, o que será das mulheres se elas se libertarem do domínio dos homens? Elas vão dominar sobre os homens. E foi interessante que o casal disse aqui, trocar o machismo pelo feminismo é o ser humano continuar na idolatria.
Porque se os homens são capazes de escravizar as mulheres serão igualmente capazes de escravizar os homens. E aí você diz, então devemos continuar machistas? Não, nem machistas, nem feministas. Porque o povo de Deus está do lado do Evangelho. Assim como os judeus foram capazes, de escravizar seus próprios irmãos, aqueles proletários que são libertados do domínio dos seus senhores, serão capazes de escravizar seus próprios irmãos de novo, porque eles não foram libertados do ponto de vista espiritual. O negro que for libertado do domínio do branco, será capaz de escravizar os brancos igualmente, porque entre os brancos e os negros, conforme já foi dito aqui, não há nenhuma diferença de raça. Todos são igualmente pecadores, E em um lugar há aqueles que escravizam os brancos, em outro lugar aqueles que escravizam os negros. Por quê? Porque o coração é escravo do pecado, é escravo da ganância, do egoísmo, da avareza, E por causa dessa escravidão do coração, irmãos, todas as demais escravidões, se estabelecem. Então, ao lermos a Bíblia nesta noite, nós queremos dizer, com que o povo de Deus deve aliar-se neste mundo em que vivemos. O povo de Deus deve aliar-se com todo o movimento de emancipação, desde que esses movimentos tenham como sua prioridade máxima, primordial, a liberdade do Espírito. A liberdade para obedecer a palavra de Deus, porque aquele que é livre no Espírito, será livre para exercer todas as demais liberdades. Quando é que o Senhor vai libertar finalmente o seu povo de todo domínio, de todo jugo? Quando é que a besta será lançada para o lago de fogo e o dragão igualmente? Quando é que os reis da terra serão lançados para a morte pelo domínio da espada do Messias, na segunda vinda de Cristo? Se a igreja de Deus se filiar a movimentos de liberação ou de libertação, que não busquem a libertação do Evangelho, o povo de Deus vai confundir esta terra. O povo de Deus deve trabalhar pelo projeto do Messias. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E que você olhe para o futuro e enxergue o momento em que a liberdade plena se estabelecerá. Mas aqui no presente, a liberdade que Jesus traz para você é a liberdade do poder do pecado. Essa é a liberdade fundadora. Essa é a liberdade primordial. E depois dela, todas as demais podem se estabelecer. Que Deus te abençoe e Deus te ilumine. Amém.